Estou aqui no Teatro João Caetano, centro, coração do Rio de Janeiro, gente, onde está sendo encenado o espetáculo Chateau e os Diários Associados. Esse espetáculo tem um elenco brilhante, direção do Tadeu Aguiar, tem uma produção belíssima e na ficha técnica tem também esse camarada aqui, que eu tenho orgulho também de chamar de amigo, que é o Fernando Occasione, é visagista do espetáculo, gente. Muito do que se vê em cena, responsabilidade é desse cara aqui, ó. Puxa a orelha ou dá os parabéns a ele. Fernando, primeiro quero te agradecer muito aqui o carinho de estar batendo esse papo aqui comigo. E vamos começar do comecinho, assim. Queria que você falasse assim pro grande público, fala assim, ele é visagista, mas ele faz exatamente o quê? Então é assim que a gente vai começar. Vamos lá, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horário que vai ser apresentado, mas obrigado pela oportunidade também da entrevista e vamos lá. As pessoas perguntam muito o que é o visagismo. Visagismo é a parte onde a gente elabora as características dos personagens, né, que a gente vai dando condições do ator para ele entrar no personagem literalmente, né? Então a gente cuida da parte do cabelo, da pele, da maquiagem, dos traços psicológicos que isso traz no palco, né, na cena. Isso tudo numa conversa com o diretor. Sim, isso é um trabalho que a gente faz em conjunto. Eu dependo de figurino, dependo de luz, eu dependo de tudo, porque uma grande diferença que existe da maquiagem, do visagismo para teatro é que não é uma maquiagem de festa, né? E eu tenho uma particularidade no meu trabalho que eu acho que teatro a gente tem que trazer o mais próximo da realidade possível. Porque por mais que a gente represente pessoas que já existiram ou não, pessoas, né, de fictícias, o teatro é vivo, né? Então a gente tem que trabalhar essa neutralidade do teatro. E maquiagem de teatro não é maquiagem de festa. Então tem coisas que a gente não pode usar. Aí vai depender muito da luz que está se usando. Então isso é todo um trabalho. É isso que eu ia falar. Eu fico pensando, deve ter uma mudança até, porque depende da luz também, né? Jogar uma luz tal fica totalmente fora do propósito, né? Fora do propósito e a própria entra a colorimetria, né? Que se você joga uma luz amarela, a pessoa já muda a tonalidade de pele. Se você joga uma luz vermelha, já muda totalmente a intenção daquela maquiagem. Já aconteceu de eu chegar em teatro, quando eu olhar a luz, eu falei assim, vou ter que mudar a maquiagem toda, porque senão acaba prejudicando a atriz ou o ator, né? Que aí ninguém quer ficar feio em cena, né? Você está há quanto tempo nessa função especificamente? Você trabalha há quantos anos nisso, Fernando? Olha, há quantos anos? O Fernando é um menino, né? Eu falo quantos anos, vai dizer 48 anos, não. Eu posso aparentar ser um menino, mas não sou, não. Eu me formei pelo Senac em 92. Caraca! Eu entrei muito cedo pro Senac e entrei no curso de modelo manequim lá dentro, com meus professores que foram me encontrando realmente. Aí fiz maquiagem social, artística, cinema, teatro, televisão, fiz fotografia, fiz tudo. E eu tenho uma formação acadêmica também, que eu fiz faculdade de nutrição. E por obra do destino, do acaso, eu fui parar na Itália. E na Itália eu fui morar no apartamento de uma italiana que era dona de uma clínica de estética e beleza. Eita, que aí delícia. Mudou minha vida toda, né? Não, e é impressionante como é que as coisas vão assim, parece que vai juntando assim o quebra-cabeça, né? As coisas vão acontecendo fluídas, né? E quando eu voltei pro Brasil, eu já esqueci a nutrição e caí de cabeça nessa. Aí comecei fazendo edital e no teatro eu comecei já há 13 anos com a Paixão de Cristo do Piauí em Floriano. Inclusive você vai fazer esse ano, você tinha comentado comigo. Esse ano eu já tô indo para lá, eu já tô há 13 anos com eles. E aí foi indo e fui conhecendo pessoas, indicações de umas e outras e caí de paraquedas no teatro, né? E hoje em dia, tanto que ano passado, em 2024, eu fiz 13 peças de teatro e 3 musicais. Eu queria falar exatamente disso agora. Cara, é um trabalho lindo, é como o Fernando falou, né? O trabalho de composição do personagem mesmo depende muito disso, cara, porque é a personalidade daquele personagem que está ali em cena, né?
Mas fala para nós assim, dá uma passada assim em alguns, né, espetáculos assim que você já cuidou do visual dos artistas, da composição, vamos dizer assim. É porque às vezes as próprias pessoas do teatro não têm esse entendimento. Eu já peguei muitas produções de chegar e falar assim, mas para que visagista? Não precisa. Que loucura, eu falei assim, né? gente, como assim? E quando as pessoas vão me conhecendo o meu trabalho, a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, porque eu digo, os personagens estão aqui em cima, a gente puxa eles, e eles têm vida própria, entendeu? Então, assim, cabe a mim a ver o que ele está pedindo, sabe? Porque muitas das vezes já tive atrizes de virarem para mim, olhar no espelho e falar, Fernando, agora eu vejo a personagem. Olha. Entendeu? Porque assim... Faz toda a diferença. Principalmente para o ator e para a atriz, isso é fundamental. Você se achar no personagem, você criar essa personalidade do personagem. Porque muitas das vezes o público não tem esse entendimento de o ator chega no palco e interpreta de qualquer maneira. Não, é um preparo muito grande. Uma vez eu conversando com uma atriz que eu amo e admiro e trabalho muito com ela, que é a Leona Cavalli, a gente falando sobre essas questões de criação de personagem, eu falei que eu no meu entendimento de visagista, eu acho uma coisa muito difícil você criar um personagem para o ator. E ela me falou uma coisa que aquilo rodou na minha cabeça. Ela virou para mim e falou assim, Fê, o mais difícil não é criar o personagem, o mais difícil é a gente matar ele quando acaba esse trabalho. Cara, aquilo dali rodou na minha cabeça que eu fui acabar entendendo o que acontecia comigo. Eu falei assim, gente, eu crio um personagem com tanta riqueza de detalhes que as próprias atrizes olham no espelho e falam assim, agora eu tô vendo a personagem, entendeu? E é isso, né? Não é só chegar e fazer uma maquiagem e pronto, acabou. Não. Mas relembra assim alguns trabalhos? Vamos lá. Minha Vida Daria um Bolero com a Françoise Furton e a Luísa de Abreu. Sim, delícia. Agora, recentemente, eu fiz o Não Me Entrego Não com a Tom Baixas e a Juliana Medella, que eu tive a oportunidade total de criar a memória para o Flávio Marim, que num dos ensaios, né, que eu fui, a Juliana ela ia ser um ponto do Otton. Aí eu virei para o Flávio e falei assim, não, ela não é um ponto, ela é a memória do Otton. O Flávio adorou aquilo e eu tive total liberdade de criar a personagem. Senhora Klein com a Ana Beatriz Nogueira, Kika Kalash, a Natália Lage, Lady agora com a Suzana Vieira. Agora eu tô aqui no Chateau, fiz musical, fiz Querido Evan Hensel também, fiz o Itapuca, que foi um musical com uma história toda brasileira, que conta a história de Calbi e a Índia, que deu a origem à pedra lá de Caraí, né, que é a pedra de Itapuca. E por aí vai, tem muita coisa. Tem também uma carta para Lady Macbeth com a Lorena Silva, Palavras de Mulher, e aí vai, tem uma série de... Bom, e com essa lista aí você já imagina que esse camarada tá rico, né? Tá milionário, né? Fernando, quero te agradecer muito, irmão. Dizer que a minha admiração é imensa. Obrigado pelo seu trabalho também na caramba, cultura. Eu torço muito por você, porque além do grande profissional que cara, ele é muito gente boa demais. Sério, obrigado e desejo sempre muito sucesso, irmão. Seu trabalho é muito importante para a arte, para a cultura, que é a divulgação dos espetáculos, do teatro, né? Que essa coisa que traz as informações, né, para todo mundo. Então, hoje em dia ainda são poucas as pessoas que têm acesso ainda, mas graças a Deus nós temos as instituições que vão favorecendo, como na própria Funage, que está fazendo aqui com o Chateau, que facilita, né, essa entrada de um público num valor menor, que dá a possibilidade da gente mostrar esse trabalho para todo mundo. Obrigado. Gente, vou me despedindo, agradecendo, lembrando que eu estou falando aqui do Teatro João Caetano, onde está sendo encenado Chateau e os Diários Associados, que é belíssimo, gente, vocês não têm noção. Tem esse moleque aqui na produção, gente. Dispensa comentários. Obrigado, meu irmão. Desejo sempre muita saúde. Tá bom? Esse sucesso, tá? Valeu, gente. Até a próxima.